em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia. Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Ok, então muito boa noite a todos. Aqui em Londres já são 18 horas. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Eu sou o Márcio. Perdão. E mais uma vez eu estou aqui para compartilhar a palavra com vocês. A palavra de Deus, que é a verdade. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E é a palavra que liberta, é a palavra que leva à salvação. Por quê? Porque a palavra e Jesus são um. E hoje eu vou dar início a uma série, vai lá, de estudos muito sucintos, muito breves. Não serão estudos extensivos, né? Porque não tem como abranger todos os temas da Bíblia em um só dia, né? Em minutos. Mas eu vou falar acerca do fim dos tempos, ou acerca dos sinais do fim dos tempos. Sinais que apontam para o fim dos tempos. Sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo. Então pega já a tua Bíblia, liga já o teu telefone, pega no teu tablet, vai já para o teu app. E vamos começar o texto base que eu vou começar a usar. Está em Mateus 24, do capítulo 6 até Mateus 24, versículos 4 ao 6. Mateus 24, 4 ao 6. E diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque
é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vou ler mais uma vez. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, é necessário, é obrigatório que isto aconteça, mas não é o fim. Bom, Mateus 24 começa com os discípulos a mostrarem a Jesus o templo que Herodes construiu para os judeus. E é um templo muito, muito formoso, tinha muito material natural bonito, tinha mármore, tinha ouro. E dizem que as pessoas, né, nos tempos de Jesus, ao entrarem para Jerusalém, de longe podiam ver o resplendor do templo. E Jesus disse: olha, eu vos digo que esta era, quando passar, não ficará pedra sobre pedra. Este templo será destruído. E isso realmente aconteceu 70 anos depois da vinda de Jesus, quando Roma foi invadida. Quando os romanos, nesse caso, invadiram a Judeia, isso tudo, e partiram e quebraram o templo todo, e não ficou realmente pedra sobre pedra. Daí já vemos que tudo que Jesus disse, tudo que Jesus diz e tudo que Jesus disser é a verdade e vai sempre acontecer. Bom, o título deste tema que eu disse, né, é Sinais do Fim dos Tempos. Eu, quando digo tempos, é do tempo, nesse caso, era o sistema em que nós vivemos atualmente. E esse sistema vai acabar com a segunda vinda de Jesus Cristo. E a Bíblia nos apresenta alguns sinais, algumas luzes em relação à sua segunda vinda, que vai coincidir também com o fim dos tempos. E nós reparamos que o primeiro ponto que Jesus tocou foi: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. De quem é que Jesus está a falar exatamente? Bom, a Bíblia nos mostra que aqui Jesus está a falar nada mais, nada menos do que os falsos profetas, ou os falsos mestres, ou os falsos apóstolos. E eu vou me debruçar hoje sobre este ponto, né, sobre este sinal da vinda de Jesus, ou do fim dos tempos, que é o aumento, a aparição dos falsos profetas. O que é então um falso profeta? Um falso profeta é alguém que prega em nome de Deus, é alguém que age, vá lá, em nome de Deus, mas esta pessoa não pertence a Deus. Estas pessoas são pessoas que ensinam de forma... eles trazem ensinos antagônicos à palavra de Deus. Ensinos que são incompatíveis com a palavra de Deus, embora eles usem a palavra de Deus como base para as suas pregações falsas. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que venham até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome,
E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia nos mostra que Deus tem uma aversão muito grande a falsos profetas. Deus é 100% contra os falsos profetas. Por quê? Porque eles ensinam mentiras. Então, é um assunto que é muito, muito importante. É um assunto que não é de hoje. Já nos tempos de Israel, no Velho Testamento, já haviam falsos profetas. E principalmente na nossa era, que nos encontramos agora, nos últimos, 50, 40 anos, 60 anos, tipo, a década, começou nos princípios meados da década 80, da década 90, estamos na década 2000, sim, 30 anos, para arredondar assim, por excesso ou defeito. Esses falsos profetas têm proliferado durante, né, este tempo todo no seio dos cristãos. Bom, como eu disse no princípio, um falso profeta é alguém que fala, que prega sobre Cristo, mas nega a Cristo por pregar heresias e deturpando a palavra de Deus. Um falso profeta, não é? Ele diz ser de Deus, ele vem em nome de Jesus, mas ele nega a veracidade da palavra de Deus, como pregando heresias e deturpando a palavra de Deus. Ou seja, são homens que têm, o dom da retórica. São homens que se expressam muito bem, que usam um linguajar muito bom. São homens e mulheres, verdade seja dita, estou a falar de homens como também mulheres. São pessoas que têm o dom da, como é que se diz, a neurolinguística, usam uma linguagem muito apropriada, né, para poder então disseminar mentiras acerca do Evangelho. Só a título de exemplo, eles dizem que Jesus Cristo foi ao inferno, que Satanás prendeu Jesus no inferno e que ao terceiro dia o Espírito Santo veio e tirou Jesus do inferno e ressuscitou Jesus Cristo. Para princípio de conversa, isso é mentira, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que Jesus morreu e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Bom, um falso profeta ensina sobre a confissão positiva. Um falso profeta ensina sobre a confissão positiva. Meu irmão, minha irmã, você que quer ter um carro, você que quer ter isso, você tem que chamar em existência aquilo que você quer, para então aquilo poder se materializar na sua vida. Então você a partir de hoje fala, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo. Ai. E daí vai. Por quê? Porque eles usam muito Provérbios 18, 21 como base dessa pregação de que você tem que falar positivamente. A Provérbios 18, 21 realmente diz que a morte e a vida estão no poder da língua e que aquele que a ama comerá do seu fruto. Mas não está a dizer que você tem que falar em existência aquilo que você quer. Simplesmente está a dizer que você tem que ter cuidado com o seu trato com a vida, com o seu trato com as pessoas. Por quê? Porque a palavra diz que pelas tuas palavras tu serás julgado. Então, um falso profeta, eles ensinam sobre a confissão positiva. E essa confissão positiva é muito perigosa. Por quê? Porque leva pessoas ao engano. Por quê? Porque a gente sabe, Jesus disse, olha, se vocês quiserem alguma coisa, vocês peçam ao Pai. E olha que Deus não é obrigado a dar nada a ninguém. Deus dá se Ele quiser, se Ele não quiser, Deus não dá. Então você, ou a pessoa que é ensinada a confissão positiva, vai ficar nisso. Eu declaro, já tenho.
eu declaro que já tenho um carro, eu declaro que já tenho casa. Até ensino as pessoas a tirar fotografia dos carros, pôr na parede das fileiras. Irmão, meu irmão, você tem que visualizar aquilo que você quer e chamar em existência. Se você quer uma casa, meu irmão, você tira a fotografia da casa. Se você quer um carro, você, se puder, tira uma fotografia do carro e cola na tua geleira. Quando a todo tempo é contra a lei você tirar fotografia no carro dos outros sem autorização. Mas ok. Porque isso é perigoso? Porque automaticamente isso tira... que está um bocadinho de calor. Por quê? Porque isso automaticamente tira Jesus do caminho, tira Deus do caminho e dá ao homem suficiência, quando a todo tempo só Deus pode trazer coisas em existência. O ser humano não tem essa capacidade de trazer coisas em existência. Refiro-me no sentido de você falar e aquilo que você falar vier à existência. É certo que o ser humano tem uma capacidade de criar coisas, mas ainda assim esta capacidade vem de Deus. É Deus que dá capacidade ao homem para criar coisas. Bom, eles ao ensinarem também a confissão positiva ao povo, eles estão a querer dizer que automaticamente ensinam o ser humano a rejeitar os males da vida, a não aceitarem que você, como cristão, nós passamos por males nessa vida, passamos por doença, desemprego. O cristão pode ir à falência muito bem. Mas eles ensinam que não é assim, que tudo de errado que acontece na nossa vida é culpa do diabo. Ou seja, eles pregam mais sobre o diabo do que a própria palavra, do que, nesse caso, Jesus Cristo. Eles dizem que o diabo é o causador de todo o mal que acontece na vida do crente. É mentira. Isso é uma mentira. Por quê? Porque a Bíblia, Jesus, em Marcos capítulo 8, se a memória não me falha, deixa-me ir lá a Bíblia, né? Eu não quero aqui levar ninguém ao engano. É Marcos 8, temos aqui um minuto. Vai, Bíblia. Marcos 8. É Marcos 8. Marcos capítulo 7, versículo 20. Jesus disse: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os pensamentos maus, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus está a dizer que tudo que acontece mal na vida do homem é culpa do homem, porque o homem é que está afastado de Deus, e por estar afastado de Deus, o homem automaticamente, do coração dele, o coração do homem é enganoso, o coração do homem é perverso. E Jesus disse, Marcos 7, versículo 20, né? É do interior do coração do homem, é de dentro do ser do homem. A essência do homem é uma essência de adultério, de prostituições, de homicídios, de furtos, de avareza, e daí vai. Lê essa palavra, Marcos capítulo 7. É um capítulo muito interessante. Então, automaticamente já é uma mentira. Eles, quando dizem que a culpa é do diabo, é mentira. O homem tem culpa. O diabo apenas, ele seduz o homem. O diabo vem enganar. Cabe ao homem o poder de decisão. Caim, antes de matar o seu irmão, Deus disse: olha, Caim, o pecado está à porta e bate, mas cabe a ti controlares o pecado. Mas Caim não deu ouvidos a Deus, deu ouvidos aos seus sentimentos de inveja e acabou por matar o irmão. Os falsos profetas também, uma das características de um falso profeta é que eles ensinam ou pregam um evangelho antropocêntrico. Isso quer dizer o quê? Um evangelho virado para o homem. Você, meu irmão, é mais que vencedor. Você, meu irmão, você vai. É você, é você. Deus fez por você. Jesus é você, é você. Tudo que eles pregam gira em torno do homem. Você, meu irmão, tem que ser mais que vencedor. Você é isso. A palavra de Deus diz isso. Deus criou você e
assim gira, né? O modelo de pregação deles gira em torno do homem. Ou seja, eles pregam aquilo que o povo gosta de ouvir, não aquilo que a palavra de Deus realmente manda pregar. E quando pregam a palavra de Deus é de uma forma deturpada, é de uma forma mentirosa. Ok. Outra característica de um falso profeta: eles ensinam a tão maravilhosa teologia da prosperidade. Glória a Deus. Eles dizem que Jesus morreu na cruz para que você, meu irmão, seja ou tenha as suas necessidades supridas. Para que você, meu irmão, seja próspero no trabalho, no negócio. Eles pregam que você tem que ser o melhor trabalhador, que o seu filho, a sua filha na escola tem que ser o melhor aluno, a melhor aluna na escola, que você no negócio tem que ter sucesso no negócio, que você tem que ser o melhor em tudo. Bom, isso seria diminuir muito, mas diminuir muito o sacrifício da cruz. Jesus, Deus, não se fez homem. Jesus não sofreu o que sofreu, a crucificação, o seu sangue inocente, para que nós fôssemos ricos. Não. Isso seria diminuir muito o sacrifício da cruz. Eu não estou a dizer que um cristão não pode ser rico, não estou a dizer que um cristão não pode ter uma vida abastada financeiramente e materialmente. Pode sim, senhora, mas não é regra o cristão ser rico. E também dizem que você, cristão, tem que viver uma vida com saúde. Se você estiver doente, não é de Deus, você tem um demônio na tua vida. Por quê? Porque eles mencionam Isaías 53, que diz que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, tomou sobre si, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bom, se Jesus já tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, então por que nós ficamos ainda doentes até hoje? Então por que quando vem o frio, às vezes nós apanhamos uma gripezinha? Por que muitas pessoas, quando vem o calor, apanham, como é que se diz, ficam com, como é que se diz? Ficam com infecção por causa do pólen. Por quê? Porque isso é muita má interpretação da palavra. Eles são tão mentirosos que nem conseguem interpretar bem a palavra de Deus. Isaías 53, quando diz que Jesus tomou sobre si as duas enfermidades, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Isaías estava a ter uma visão acerca do futuro. Isaías estava a olhar para o futuro. Isaías viu Jesus a carregar a cruz. O sangue que ele deixava, o rastro de sangue que ele deixava, todas as pessoas que tocavam naquele sangue eram curadas das suas enfermidades. Por isso é que Isaías, na sua limitação humana, disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus pode curar? Claro que pode. Jesus tem esse poder. Mas eu não posso dizer às pessoas que Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isso é mentira. Porque se assim fosse, nenhum cristão estaria doente, apanharia doença. É só usarmos o senso crítico, é só usarmos a nossa inteligência e pensar um pouco. Prontos. Um falso profeta, outra característica de um falso profeta, eles falam mais de dinheiro do que outra coisa. Eles falam muito. A sua pregação, os seus ensinos gira em torno do dinheiro. E eles usam os versículos magnos da Bíblia para justificarem a sua teologia de prosperidade. Lucas 6,38, que diz: Dai ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós de novo. É mentira,
Por quê? Porque regra básica da hermenêutica, regra básica para se pregar a palavra, nunca se isola um versículo bíblico para fazer uma pregação ou para construir uma pregação em cima de um versículo bíblico. Até porque Lucas 6, Jesus está a falar acerca do perdão em relação ao próximo. Jesus está a falar acerca de perdão. Vamos lá, vamos lá. Palavra de Deus, Lucas 6. Lucas capítulo 6. Está aqui. Está aqui, a começar do 27 diz: mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Versículo 30, dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Versículo 31 diz, 31, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Versículo 32, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Versículo 35. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Versículo 36 diz, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Versículo 37 diz, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis e não serás condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Versículo 38, dai ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, Jesus está a falar de perdão. Da mesma forma que eu tratar o meu próximo, é da mesma forma que mais cedo ou mais tarde eu serei tratado. É disso que fala Lucas 6:38. Outro versículo de ouro que eles adoram. Todo falso profeta conhece esse versículo do cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Assim diz o Senhor, depois a fazer prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Versículo 11. E por causa de vós, eu amarrarei ou repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril. Meu Deus, misericórdia. Bom, para princípio de conversa, Malaquias é um livro do Velho Testamento, a velha aliança, ou a primeira aliança que Deus fez com Israel. Segundo, Jesus Cristo veio trazer uma segunda aliança. Embora Jesus não mudou a lei, apenas Jesus veio alçar a lei. Jesus veio mostrar a lei como a lei realmente é. No entanto, nós que não somos judeus de nascença, a Bíblia nos chama de gentios. A gentio é todo aquele que não nasceu em Israel, a terra de Israel. Então, nós que recebemos e aceitamos Jesus Cristo pela fé, nós não estamos debaixo da lei mosaica. Nós estamos debaixo da graça. Nós não temos que fazer sacrifícios para agradar a Deus como antigamente eles tinham que fazer. A Bíblia diz no livro de Romanos que a salvação é pela graça. Você quer ser salvo, você tem que, em primeiro lugar, se arrepender dos seus pecados. Segundo, você tem que aceitar Jesus como o Senhor da tua vida. Você tem que se submeter ao senhorio de Jesus Cristo e permanecer no caminho de Deus, como lendo a palavra, orando e fazendo o que a Bíblia manda fazer. A salvação não vem por obras. A salvação vem pela graça, pela fé. Você tem que crer no Filho de Deus para que você seja salvo, ok? Então, Malaquias 3:10 realmente fala de dízimo, realmente fala de oferta, mas esses pregadores, o que é que eles fazem?
Eles pegam no versículo bíblico, ampliam aquele versículo bíblico e enganam as pessoas. Por quê? Porque no mesmo capítulo diz: com maldição vocês são amaldiçoados porque me roubam a mim. Ou seja, eles ameaçam as pessoas. E dizem que se você não der dízimo a Deus, você está amaldiçoado. Enquanto que a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Jesus Cristo levou sobre si a nossa maldição na cruz do Calvário. Então, algo aqui não está a bater certo. Então, Jesus, no mínimo... Então, quer dizer que a obra que Jesus fez na cruz está incompleta. Porque se Jesus levou sobre si a nossa maldição, como é que eu vou ser maldito de novo? Não posso. Se eu creio em Jesus Cristo, eu não sou maldito. Não só porque eu creio no Filho de Deus. Eu fui purificado, fui lavado pelo sangue imaculado do Cordeiro. Não posso ser maldito, porque Jesus levou a minha maldição. Jesus na minha vida me isenta de maldição. Se algo de errado acontece na minha vida, a culpa é minha. Eu tenho que me analisar, ver onde é que eu dei brechas, para poder então ir até Deus, arrepender-me e pedir ajuda a Deus. Se você, meu irmão, não der dízimo por alguma razão, você não será amaldiçoado. Não estou a dizer que você não deve contribuir. Atenção, deve sim, senhora. Mas peça sabedoria a Deus. Amém? Bom, como eu disse, o que eles falam é tudo em torno do dinheiro, gira em torno do dinheiro. Meu irmão, se você quer aquele emprego, você tem que dar uma oferta especial. Meu irmão, você quer prosperar no teu negócio, você tem que trazer o dízimo. E até há pregadores tão bons que eu quase que tiro o chapéu. Eles dizem que se você, por exemplo, é homem de negócio e quer uma receita maior, então você tem que trazer o dízimo daquilo que você quer receber. Por exemplo, se o teu negócio rende 1000 libras por mês, estou na Inglaterra, né, para quem não sabe, se o teu negócio rende 1000 libras por mês e você quer um rendimento, vai lá, de 5000 libras, então você tem que trazer já o dízimo de 5000 libras, que são 500 libras. Para Deus então poder pegar naquilo e abençoar o teu negócio. Ou seja, eles ensinam as pessoas a fazer barganha com Deus. Deus toma e tu me dás. Isto chama-se lotaria gospel. Você joga na lotaria, você semeia que você quer colher, para Deus então multiplicar aquela semente e dar-te de volta. Muito cuidado com quem você anda, a quem você tem como pastor e como líder. Outra característica de um falso profeta. Um falso profeta, ou uma falsa profeta, porque hoje em dia está tudo misturado, é aquela pessoa que a sua autoridade é incontestável na congregação. E com isso colocam a sua autoridade ao mesmo nível que a autoridade de Deus, se não uma autoridade mais alta. E como é que eles fazem isso? Eles carregam para si títulos eclesiásticos. Eles pensam que ser apóstolo, que ser bispo, que ser pastor, que ser evangelista, que ser sei lá o quê, são, digamos, são posições hierárquicas. Não são. A Bíblia, vamos lá, Efésios capítulo 4, pega já a tua Bíblia. Não fiques pelas minhas palavras. Vamos à palavra de Deus. Onde é que está Efésios? Está aqui. Ok. Efésios capítulo 4. Aqui. Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz: E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. No versículo 12, Jesus vai dizer o porquê, o propósito pelo qual ele deu esses 5 ministérios à igreja. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
o propósito pelo qual deve haver um apóstolo, bispo, pastor, ou seja, lá quem for no coisa na igreja, é para levar os irmãos a serem como Cristo. É para ajudar os irmãos a crescerem na fé. É para ajudar os irmãos a serem unidos pela mesma fé. Não é extorquir dinheiro das pessoas. O facto de alguém ser apóstolo, bispo, não quer dizer que essa pessoa tem que mandar sobre as pessoas ou ter uma autoridade superior. Não, 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 não. Jesus lavou os pés dos seus discípulos como exemplo. Ou seja, se você... um homem que se intitula apóstolo, bispo, pastor, profeta, ou seja lá o que for, isso não é um cargo na igreja. Isso é um ministério, é um dom que Deus dá a você, uma especialidade que Deus dá a você para você ou esse homem servir os irmãos. Agora, o falso profeta, além de acarretar um título para si, automaticamente ele diz, olha, eu sou o homem de Deus e tudo o que eu digo é para ser cumprido. Por quê? Porque se vocês me desobedecerem, vocês estão a desobedecer a Deus e a maldição sobre vós então descerá. É mentira. É mentira e é mentira. Por quê? Porque o dono da igreja, em primeiro lugar, é Jesus. Em Efésios capítulo 5, é só virarem uma página, dependendo do tipo de Bíblia que vocês têm. A Bíblia diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim o homem é o cabeça da mulher. E embora Paulo esteja a fazer uma analogia entre Cristo e o casamento, mas é claro que Jesus Cristo é o dono da igreja. Aliás, vamos a Apocalipse. Apocalipse, livro de Apocalipse. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 2, capítulo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz quem tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 7 na Bíblia é o número da perfeição. E a Bíblia, quando diz que Jesus anda no seio dos 7 castiçais, quer dizer que Jesus, ele passeia no meio da igreja. Jesus anda no seio da igreja. Jesus vai observando a igreja, ele vai vendo a conduta da igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo é omnipresente, ele está em todo o sítio ao mesmo tempo. Jesus Cristo é o dono da igreja, não é um apóstolo, não é um bispo, não é o homem. Não é o homem. Jesus Cristo é o dono da igreja. Então a autoridade do homem na igreja é contestável. Eu não estou a dizer que uma igreja não deve ter uma liderança. Deve, sim, senhora. Mas a liderança de uma igreja não pode abusar dos seus tipos das ovelhas. Uma liderança não pode ameaçar a ovelha dizendo que se você não obedecer, você está a entrar em maldição. Não, 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 não. Um líder eclesiástico existe para ajudar a ovelha e não para se servir da ovelha. Estes homens são homens arrogantes. Eles adoram as primeiras cadeiras da igreja, adoram ser, digamos, eles quando entram na igreja, eu quando digo igreja, as 4 paredes, eles quando entram, eles adoram, quando as pessoas o saúdam. Sim, sim, bom dia, líder. Sim, sim, boa tarde, líder. Sim, líder. O líder tá bom, o líder quer. Eles adoram ser apaparicados pelo povo, né? Eles adoram ser bajulados pelo povo. Por quê? Porque isso os faz sentir superior. Quando a todo tempo Jesus Cristo é o único que deve ser adorado no seio da igreja. E um bom líder, um líder verdadeiro, um apóstolo verdadeiro, aquele que tem consciência disso e vai sempre ensinar o seu povo a adorar a Deus. Glória a Deus, o Senhor é bom, porque a palavra dele nos liberta. Bom, um falso profeta ensina que a igreja não passará pela grande tribulação.
um falso profeta, ensina que o povo não vai passar pela grande tribulação, o que é uma grandíssima mentira. Aliás, além de ensinarem que o povo não vai passar pela grande tribulação, eles também ensinam que o arrebatamento será secreto. É mentira. E vou já explicar, vou já mostrar onde é que está a mentira desses. Mateus 24. Vamos falar num instantinho. Mateus 24. Mateus 24. Diz. Mateus 24, versículo 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Mateus 24, versículo 30 diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e vão ver, olharão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todo mundo vai ver Jesus Cristo sobre as nuvens. Não será um acontecimento secreto, coisíssima nenhuma. É mentira. A igreja vai passar pela grande tribulação. Aliás, a grande tribulação vai acontecer por causa da igreja. Porque não há porquê a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, porque a grande tribulação vai ser perseguição contra a igreja. E, aliás, nós já estamos muito perto disso. Mas isso eu vou falar numa outra altura. Os falsos profetas também pregam sobre o triunfalismo. Eu já disse isso há bocado. Eles pregam que o cristão é mais que vencedor, que o cristão não pode ser perdedor, que o cristão nasceu para vencer. O cristão é predestinado para grandes coisas. O cristão é gigante. O cristão é isso, você é aquilo, assado, frito, cozido. Eles ensinam também a autoajuda. Em gabinete, você quando vai já ter aconselhamento com falso profeta, ele vai te falar: meu irmão, faz isso, para você então ter vitória. Quando a todo tempo que se você, meu irmão, está a passar por problemas, vai ter com Jesus Cristo, dobra o teu joelho, levanta a tua voz, fala com Deus e espera em fé, espera com fé até Deus agir na tua vida. Não é por métodos. Amém? Eles pregam muito acerca de maldição hereditária. Falam como quebrar as maldições hereditárias. Nem vou entrar por aí porque, para meus amados, é muito. Todos esses falsos profetas, com seus ensinos, com seus métodos, eles não passam, eles não são nada mais, nada menos que coisa que quimbandeiros gospel. Para quem não conhece essa palavra, quimbandeiro quer dizer bruxo, feiticeiro. Por quê? Porque eles ensinam tanta coisa errada, tanta coisa mística ao povo, que o povo também vai só já vou impor a mão a cair debaixo do Espírito. Eles dizem que um cristão cheio do Espírito Santo é aquele cristão que fala em línguas. Onde é que está escrito isso? A Bíblia não dá margem para dizer que só aquele que ora em línguas está cheio do Espírito Santo. Eles dizem que se você, meu irmão, está a ter problemas no teu casamento, no teu emprego, foste despedido, o teu negócio foi à falência, é o diabo. É o diabo. Não. A Bíblia diz que quem tem Jesus na sua vida,
o maligno não toca. Repito, o diabo pode seduzir, o diabo fala a nossa mente, mas nós vivemos num mundo que jaz no maligno. O cristão não está isento de problemas. O cristão não está isento da morte física. O cristão não está isento de doença, do Covid, por exemplo. O cristão pode apanhar gripe, o cristão pode apanhar infecções. O cristão nós ainda não fomos transformados. Então nós não estamos isentos das maldades ou dos males que assolam ao mundo. Se um crente for à praia e não souber nadar, vai se afogar, prontos. Porque não sabe nadar, foi na praia fazer o quê? Né? Esse é só um exemplo que eu estou a dar. A não ser que Jesus, na sua misericórdia e por um propósito, né, decida a salvar esse cristão. Mas se não tiver ninguém para ajudar, ele vai se afogar, vai morrer. Por quê? Porque na água não sabe nadar, vai afundar. Nós vivemos nesse mundo. Então são coisas que esses falsos profetas, não é, ensinam às pessoas. Agora, o que é que eles não ensinam? Eles não falam sobre a regeneração do homem. Eles não confrontam o pecado da ovelha. A ovelha anda em adultério. A ovelha mente nos negócios. A ovelha anda em vidas ilícitas. Mas a ovelha está a dar um dízimo bem gordo. As ofertas da ovelha são ofertas, né, bem volumosas. E eles sabem que se a ovelha deixar de semear, não é muito bom. Então eles fazem o quê? Eles acobertam. Eles fecham os olhos ao pecado da ovelha. Inclusive, há ministérios que ensinam o seguinte, que a vida do irmão é privada, que ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando ele se torna um obreiro, sei lá, um diácono, né, aí sim a vida dessa pessoa é pública. É mentira. Por quê? Vamos à Bíblia. Eu vou mostrar pela palavra que isso é um ensinamento errado. Muito, mas muito errado mesmo. Bom, a Bíblia diz, não é, que em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 diz: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Versículo 11. Ouça com muita atenção. Versículo 11 diz: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Tirai dentre vós a esse iníquo. Não vos associeis a quem se intitular por irmão, mas for devasso, maldizente, beberrão, mas que é roubador, avarento. A Bíblia diz que não nos devemos associar com estes irmãos. Irmão, é que nem sequer ainda é diácono ou pastor, não, ainda é irmão. Então, quando um líder diz que nós não temos nada a ver com a vida de um irmão, é mentira. Por quê? Porque a igreja foi chamada para a santidade. E a santidade é essa que os pregadores deixaram de pregar há muito tempo. Eles não pregam mais sobre a verdadeira graça e soberania de Deus. Eles omitem a justiça divina. Deus é amor, irmão. Deus é amor. Deus perdoa. Sim, mas a palavra diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Deus é amor, mas a justiça de Deus pesa muito na balança. Aliás, a justiça de Deus
Se eu não tiver em erro, pesa muito. Por quê? Porque lá no dia do julgamento não vai ser o amor, vai ser a justiça de Deus que vai prevalecer. Aliás, desde o princípio que nós vemos a justiça de Deus a pesar muito sobre a vida do homem. Adão e Eva, a destruição de Sodoma e Gomorra, o dilúvio, Davi, quando pecou contra Batseba, quem mais? Josafá, quando se uniu a Acabe, foi cercado por inimigos do Acabe, e se ele não clamasse a Deus, a Josafá ia perder a vida dele. O próprio Jesus Cristo, a morte e crucificação, a crucificação e morte de Jesus Cristo foi um ato de justiça. Por quê? Porque onde há pecado tem que haver julgamento. E a crucificação de Cristo foi pura e simplesmente o Cordeiro de Deus a ser julgado, a ser imolado pelo pecado da humanidade. Lá à frente, Apocalipse, Deus vai julgar, Deus vai julgar. Não é porque Deus é amor, Ele não vai chegar, não, eu sou amor, não sei o quê. Sim, Deus é amor, mas Ele vai julgar as pessoas com equidade e juízo. Deus é justo. Aliás, o Espírito Santo veio para convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do castigo eterno. Então tenha muito cuidado com Deus é amor. E esses pregadores omitem muito a justiça de Deus. Eles já não pregam sobre os fins do tempo. Eles já não pregam sobre a escatologia. Eles já não confrontam a ovelha. Eles já não falam do pecado. Eles abafam o pecado. Então, meu amado, minha amada, cuidado, muito cuidado com quem ou aonde você congrega, a quem você chama de líder, a quem você chama de apóstolo, a quem você chama de bispo, a quem você chama de pastor, mo apóstolo, mo bispo. Não, tem que ver os frutos. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. O que é fruto? Jesus quando fala, a Bíblia quando fala do fruto, é a consequência dos teus atos. Esses falsos profetas, eles produzem outros iguaizinhos a eles. Eles passam ensinamentos falsos a outras pessoas e essas pessoas também, por sua vez, vão disseminando, vão espalhando esses ensinamentos errados às pessoas. Esses falsos pregadores, eles não passam, olha, há uma coisa que eles ensinam e ensinam muito bem por acaso. Eles dizem, meu irmão, você é aquilo que a Bíblia diz que você é realmente. E a Bíblia diz que um falso profeta é um cão guloso, lobo devorador, ministro de Satanás, obreiro do ventre, obreiro fraudulento. São o que eles são. São filhos de Satanás. Eles têm aparência de cristãos, eles falam como cristãos, eles pregam muito bem sobre Cristo, isso tudo, mas interiormente são lobos devoradores. Eles não querem saber das ovelhas, eles querem saber do dinheiro das ovelhas. Eles querem subjugar as ovelhas. Por quê? Porque é exatamente aquilo que os fariseus faziam na era de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus muitas vezes tinha confrontos verbais com os falsos profetas. Agora, meus irmãos, é o seguinte: a Bíblia explicitamente nos dá instruções de como identificar um falso profeta. Aliás, isso que eu disse até agora, vou agora provar pela Bíblia que essa turma não passam de mentirosos, de cães famintos, de lobos devoradores. São todos mentirosos. São todos enganadores, mas o seu fim, Deus está a observar e muito bem. Deuteronômio 18, versículo 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá.
E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Né? Você está a ouvir um profeta, você está a observar um profeta e você pensa consigo próprio, mas como é que eu vou saber se esse é profeta verdadeiro ou não? A resposta está no versículo 22. Quando o profeta, repito, Deuteronômio 18, 22, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor deles. Um falso profeta é mentiroso. Porque, meus irmãos, eu profetizo sobre a sua vida. Você vai ser próspero. Você vai ter isso. Há tempos atrás, no princípio do mês de março, um certo profeta africano disse que no dia 27 de março a crise, ou nesse caso do coronavírus, iria acabar. Bom, hoje é dia 1 de junho e ainda cá estamos. Depois também rolou aí um áudio de pessoas a dizerem que Deus lhes visitou e que lhes avisou que por 3 dias iria ter trevas, que demônios iriam vir, aparecer, bater a porta para se comprar velas, isso tudo. Bom, não vi isso acontecer. Então, meus irmãos, não creiais em todo o espírito, antes provem o que vocês ouvem. A 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 15 diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Em Deuteronômio diz que Deus matará o falso profeta, e no Novo Testamento Paulo também diz que o fim dos quais será conforme as suas obras. Eles transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Foi o que eu disse. Eles têm uma aparência, têm uma eloquência. Você diz, não, esse fala bem. Esse é líder de Deus. Mas não é maravilha. O que Paulo está a dizer é, isso não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, os seus ministros também se transfiguram em ministros da justiça. A Bíblia está a dizer que todo falso profeta, ele é ministro das trevas. Ele é discípulo de Satanás. Por quê? Porque o falso profeta, embora ele pregue sobre Cristo, mas ele nega Jesus Cristo. E como é que ele nega? Pregando heresias, pregando mentira. Ele pega na palavra de Deus e deturpa a palavra de Deus. É assim que nós negamos a Jesus. Quando nós mentimos acerca da palavra de Deus, quando nós ocultamos a verdade, estamos a negar a Cristo. Eles bem podem dizer, eu sou homem de Deus, eu sou fulano X, isso tudo. E aliás, se vocês repararem bem, as cartas que Paulo escreve às igrejas, as cartas que Pedro, que João, Tiago, Judas escreveram às igrejas, eles nunca começam a dizer, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o apóstolo Tiago, eu sou o apóstolo João, o apóstolo Pedro. Não. Eles dizem Paulo, Pedro, Tiago, servo ou apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, os apóstolos não se escondiam por detrás desse título. Até porque isso não é título, é ministério. E o que é que essa turma toda de cães fazem? Escondem-se atrás dos seus títulos. Eu sou apóstolo, eu sou bispo, você tem que me respeitar. Não. Você, quando ouve uma pregação que não está de acordo com a palavra de Deus, você pode confrontar o teu líder. Não é afrontar, não. Haja respeito, haja equilíbrio, mas você pode contestar a palavra de Deus que ele pregou, dizer, líder, o líder disse isso, mas não é isso que a palavra de Deus diz.
até eu que estou aqui a falar com vocês, se eu estiver a dizer uma coisa que é contrária à Bíblia, vocês podem chegar até mim, podem ligar para mim, mandar mensagem e dizer: olha, Márcio, você falou isso, não é o que a Bíblia diz. Assim é que se vê quem é quem. Porque alguém que prega a verdade, mesmo que ele escorregue num versículo, numa vírgula, mesmo que ele cometa um pequeno erro, ele vai admitir o seu erro e vai tentar corrigir o seu erro. Um falso profeta não. Ele vai dizer: você é rebelde, ovelha rebelde, você é desobediente, você não sabe que se você me confrontar, vai te acontecer isso. Há um certo líder de um certo ministério que ele ensina as pessoas que o pecado que Deus não perdoa é contra o pecado contra a autoridade de Deus. Ele diz que se você afrontar um líder, Deus não perdoa esse pecado. É mentira. É mentira, porque Jesus disse que o único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. E esse tal dito falso apóstolo diz que ele usa sempre o exemplo da Miriam. Quando a Miriam e Arão falaram contra Moisés, no livro de Números, capítulo 12. Capítulo 12, essa mão não me falha, é capítulo 12, deixa-me ir lá no instantinho. Sim, capítulo 12. Ele usa muito esse episódio em que Deus desceu, falou com os três e a Miriam ficou leprosa. A minha pergunta é: se Arão e Miriam falaram contra Moisés, então por que só Miriam que ficou leprosa e Arão não? Então algo está errado aqui. De novo, má interpretação bíblica. Esse apóstolo, esse cão, esse lobo devorador, né? Está a enganar as pessoas. A segunda de Pedro, capítulo 2, do 1 a 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, negar Jesus através de heresias, e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Por causa desses falsos profetas, a verdadeira igreja de Cristo está a ser mal vista. Por causa desses falsos profetas, por causa desses falsos apóstolos, esses discípulos das trevas, o mundo já não olha a igreja como a santidade de Deus na terra. Eles pensam que todo mundo agora é igual. Porque por causa destes falsos apóstolos. E ainda diz mais: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Eles, por causa da avareza, exploram as ovelhas e eles usam palavras fictícias. Palavras fingidas. Eles fingem ser alguma coisa cujo objetivo é saquear o bolso do povo. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. A semelhança de Adão quando pecou, eles dizem, que Adão morreu espiritualmente. E realmente o homem, quando vive longe de Deus, o homem está morto espiritualmente. Mas como estamos na era da graça, então Deus dá tempo ao homem para o homem se arrepender. E esses falsos apóstolos, esses falsos profetas, se não se arrependerem das suas práticas, não tardará em a destruição não tardará. Porque está escrito, a segunda de Pedro 2, versículo 3. A destruição deles não caiu no esquecimento. O facto de Deus não fazer nada ainda não quer dizer que Deus não esteja a observar. Eles bem podem fazer milagres em nome de Jesus,
bem podem fazer prodígios em nome de Jesus, bem podem operar maravilhas no nome de Jesus, mas não é isso que atesta a veracidade de um profeta. O que atesta a veracidade de um profeta é o que ele diz se cumpre ou não. O que ele diz está de acordo com a palavra de Deus ou não. É aí que você vê se esse é um profeta verdadeiro ou um profeta falso. Porque um profeta verdadeiro, ele tem amor pelas ovelhas. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Esses falsos profetas não têm aliança com Deus. Repito, embora falem de Deus, embora preguem acerca de Deus, eles nunca foram salvos, não são salvos. Eles são ímpios, são mentirosos. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. O que significa falar da parte do mundo? Eles pregam um evangelho diluído. Eles pregam com muito sincretismo, misturam a palavra de Deus com a ideologia humana. Por exemplo, semear para colher. Semear dinheiro para colher dinheiro. Isso é sincretismo, isso é mentira. Você não semeia, você não pode colher dinheiro. Meu irmão, se você quer dinheiro, arranja trabalho, abre um negócio, pede para Deus te abençoar. Pede para Deus te abençoar e dá no duro. Dá no duro, esforça-te, acorda cedo, vai trabalhar, faz o teu trabalho, negocia bem, paga a tua taxa no governo. Jesus disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Você não pode ficar isento de taxas do governo, você tem que pagar a tua taxa, ou imposto, como se diz. E um pregador ensina isso. Ele não vai ensinar porque, meu irmão, se você quiser prosperar, então dá a tua oferta, semeia. Não. Isso é mentira. E o versículo acaba por dizendo, e o mundo os ouve. Eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tanto falso profeta, essa agora que eu vou dizer agora vai me colocar em águas quentes, mas importa obedecer a palavra de Deus do que obedecer ao homem. Bom, tanto esses falsos profetas que vêm do mundo, que são ímpios, tanto o povo que os ouve também são outro bando de ímpios. Um falso profeta é ímpio. Um falso profeta não tem aliança com Deus. A não ser... Bom, muitos até começam bem, mas depois, com o tempo, começam a ver números, começam a ver resultados, começam a confundir as coisas e começam a tirar Deus do caminho e eles se colocam no pódio. Graças a mim, eu sou ungido. Jesus disse, Mateus 24, muitos virão e enganarão dizendo, eu sou Cristo. Cristo quer dizer, eu sou ungido de Deus, porque é exatamente assim que eles se auto-intitulam. O ungido de Deus, o homem de Deus. Eles gostam desses títulos, eles gostam desses adjetivos atribuídos a eles. Por quê? Porque isso massageia o ego deles. E quem dá ouvidos a esses falsos apóstolos, bom, também segue a mesma linha. E a Bíblia diz, a 1 de João 4,5, e o mundo os ouve. Há um perigo muito grande de uma ovelha ouvir um falso profeta. Por quê? Porque das duas uma, ou essa ovelha não é ovelha, nunca foi ovelha, só vai à igreja porque quer os benefícios que o falso profeta promete, benefícios que são falsos, né, por via de dúvida, ou esse cristão é verdadeiro, esse cristão quer servir a Deus, essa pessoa está com o coração na obra, mas acaba por ser enganada por esse falso profeta e o coração dessa pessoa muda.
Em vez de ser um coração à procura da santidade, em vez do fogo ser de evangelizar o próximo, em vez do fogo ser o amor de Deus, já começa a ser amor ao dinheiro. Atenção, Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra. Vocês não podem servir a dois deuses. Não podem servir a Mamon e a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está com o coração nas riquezas, eu te adianto já que Jesus não está contigo. Porque Jesus, ele foi categórico. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Jesus disse: não se preocupem com comer, com vestir. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? O comer, o vestir e o beber. Ou seja, Deus cuida das necessidades básicas do homem. É que eu disse, o homem, o cristão verdadeiro pode ser rico? Pode, sim, senhora. O cristão pode ter posses materiais? Pode. Mas não é regra na Bíblia. A regra é Deus cuidar das nossas necessidades básicas. Jeremias capítulo 5, versículo 30 diz: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas falam, ou os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo ainda assim o deseja. Meu Deus! O povo também gosta dessas coisas. O povo também gosta, falso líder. Meu irmão, você vai prosperar. Glória a Deus. O povo imagina já a conta bancária bem cheia. O povo imagina já boa de coisas. Já. Misericórdia, Senhor. Meu irmão, sai disso. Sai dessa igreja. Eu não estou a dizer que há igrejas, há ministérios perfeitos. Não, mas há pregadores. Ainda existem pregadores que pregam a palavra, que são fiéis ao evangelho verdadeiro. O verdadeiro líder, o verdadeiro profeta, mestre, apóstolo, é aquele que dá a vida pela sua ovelha, é aquele que ama a ovelha. Se a ovelha está a passar por dificuldades, ele não vai dizer: semeia uma semente que você não tem, que Deus vai semeia o que você não tem para Deus se multiplicar. Não. O líder vai pegar, vai reunir meios para ajudar a ovelha. Eu conheço um irmão que, quando começou essa situação da quarentena, ele passou por um período muito difícil. Dificuldades mesmo. Ele não tinha o que comer. Ele ligou para o seu pastor, explicou: pastor, está tendo essa dificuldade, coronavírus, meu trabalho, pastor, estou mesmo mal. O pastor dessa pessoa, eu conheço muito bem essa pessoa. O pastor dessa pessoa pegou num valor monetário, deu a essa ovelha e ainda deu uma cesta básica a esta ovelha. Meu Deus. Isso é amor de Deus. Isso é que é um profeta verdadeiro. Isso é que é um bom pastor. Se fosse um falso pastor, eu ia dizer: meu irmão, seu diabo, está na tua vida, você não costuma dar dízimo, anda roubando as ofertas, semeia para Deus coisas multiplicar e mudar a tua vida. Isso é grave. Jesus disse em João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus Cristo é o pastor verdadeiro. Jesus Cristo é o pastor das nossas almas. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós não podemos depender da liderança de um homem. É lícito, sim senhora, um homem ser líder eclesiástico, mas ele não tem domínio sobre as ovelhas. Quem tem domínio sobre as ovelhas é Jesus Cristo. Então, alerta, cuidado, muito cuidado, porque se você está nesse seio e você pura e simplesmente não confronta, não estou a dizer, não é afrontar, é você se não confronta esse pastor, esse falso profeta com a palavra de Deus, você está a ser conivente com a mentira. Porque mentir não é só pronunciar palavras mentirosas. Você, quando vê o mal acontecer e você se cala, você faz parte.
Então tenham cuidado, meus amados. Você pode estar 20 a 1000 anos no ministério, mas se o teu profeta é falso, sai daí. Pede a Deus para te levar a uma congregação onde se prega a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia diz que nós nem sequer devemos dar coisa à mão a tais. 1 de João. Vamos lá. A palavra de Deus. Palavra de Deus. É a palavra que liberta, é a palavra que salva. Está aqui. 2 de João. 2 de João, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tenha cuidado a quem você chama de líder. Tenha cuidado a quem você se submete. Há pessoas que a palavra do líder é a palavra magna. Nem sequer o que a Bíblia diz deve ser posta acima do que o líder disse. Por quê? Porque ele é líder, homem de Deus, rio da autoridade, Cuidado, meus amados. Estamos no fim dos tempos. E no fim dos tempos não vai haver avivamento como eles dizem. Vai haver avivamento nos últimos tempos. Vai haver um mover de Deus. Não, Jesus disse que nos últimos tempos vai haver engano. Muitos aparecerão para enganar o povo. Muitos falsos profetas. Muitas heresias. Apóstatas, homens avarentos, homens soberbos, homens inimigos da verdade. A Bíblia diz que são poucos os que entram pela porta estreita. Tenha cuidado. Agarra-te à palavra, leia a palavra de Deus. Não ouve só o líder falou, é o que o líder falou. Não, leia a palavra, confirma com a palavra de Deus. E se aquilo que o teu pregador disse não está na Bíblia, você tem toda a autoridade de chegar lá e dizer, líder, não está na Bíblia. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2 que Jesus estava no templo a conversar e interrogando os mestres da lei. No livro de Atos diz que quando Paulo pregava, os irmãos de Bereia confirmavam com a Bíblia, nesse caso com a Torá, com a lei, aquilo que Paulo dizia. Quem é Paulo? A gente sabe quem é Paulo. Paulo é o homem que chegou ao terceiro céu. Paulo é o maior evangelista até hoje. Não há evangelista como Paulo, não houve nem haverá. Claro, a seguir a Jesus não há como Paulo. Mas mesmo assim Paulo também foi testado. Os irmãos de Bereia, eles observavam a lei para confirmar se aquilo que Paulo dizia, estava a dizer, era verdade ou não. Está no livro de Atos. Então, meu irmão, leia a Bíblia. Não vale a pena só se emocionar com aquilo da igreja, aquele barulho todo, aquela confusão, aquela emoção toda de cair debaixo do poder de Deus. Líder, não! Lê a palavra de Deus. Até o diabo faz milagres e maravilhas. Até o diabo cura. Mas uma coisa que o diabo não consegue fazer é pregar a verdade. É aí que você vê quem é profeta verdadeiro e quem é falso profeta. Cuidado, meu irmão. Lê a palavra. Confronta o teu líder. Testa a tua liderança. Muito cuidado com aquilo que vocês ouvem dos vossos líderes. Claro, tenham respeito. Ajam com calma, mas não se deixem enganar. Sai daí, sai desse pasto. Amém? Eu voltarei uma próxima vez. Se Deus quiser, a próxima semana eu vou falar de um outro sinal acerca da vinda dos tempos. Até lá, que a paz do Senhor seja com vocês, que Deus vos abençoe e leiam a Bíblia, orem, louvem a Deus.
e que Deus vos abençoe com uma ótima semana. Amém. Tchau.